Pastor, é pecado o consumo de bebida alcoólica? É pecado, pastor, consumir cerveja, ainda que moderadamente? Querido, esse é o canal Fé que Pensa, eu sou o pastor Eduardo Miranda e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é pra lá de polêmico. Eu vou tentar esclarecer ao máximo suas dúvidas, tá certo? Então fica comigo, já pega a Bíblia, se prepara porque a gente vai ler bastante versículos bíblicos, tá? Como eu sempre recomendo, a gente não segue o que a gente pensa, não é a minha opinião. Aliás, a minha opinião não vale de nada, eu não sou ninguém, irmão. Sou um comedor de arroz e feijão como qualquer outro, não posso estabelecer doutrina. E até digo que aquele que segue sua própria opinião, na verdade, se faz de si mesmo seu próprio Deus. Isso é idolatria, é pecado e abominação perante o Senhor, tá certo? Então nós vamos ver o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. Você está preparado? Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Salmo 104, versículo 14 e 15, que diz assim: que Deus faz crescer a erva para os animais, a verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. A gente sabe que no Antigo Testamento o vinho é um símbolo de alegria entre os judeus. Não tem festa judaica sem vinho, tá certo? Casamento, festas religiosas. A gente sabe que a festa da Páscoa, celebrada pelos judeus, era uma festa celebrada com muito vinho. E na festa da colheita, né, ou na festa dos tabernáculos, era colhido vinho, o fruto da vide era transformado em vinho e guardado para a próxima Páscoa. Então o vinho é muito presente na cultura judaica como um sinal de alegria, e você pode ver isso em inúmeras passagens bíblicas, tá? Eu quero ler um texto bíblico que vai falar sobre isso, que está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: se ouvirdes estes preceitos, o mandamento do Senhor, tá? Se você ouvir o mandamento do Senhor, isso é para o judeu, se o judeu guardasse o mandamento, Deus tinha uma promessa, que é: Deus abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu trigo, o teu vinho e o teu azeite. Então aqueles que guardam os mandamentos do Senhor são presenteados com várias bênçãos pelo próprio Deus, e uma das bênçãos que Deus dá para o seu povo é o vinho. Outro texto interessante que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 39, que está falando sobre as maldições daqueles que não seguem o mandamento do Senhor. Quais são as maldições? Diz assim: plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás seu vinho, nem colherás suas uvas, porque a praga as devorará. Então olha que interessante, a falta de vinho, ou uma praga consumindo a vinha, acabando, devorando todo o fruto da vide, nesse sentido seria uma maldição, seria uma coisa ruim. Então quem não obedece à Bíblia, naquele período, quem não obedece os mandamentos de Deus, era castigado com a falta de vinho e, consequentemente, com a falta de alegria, porque o vinho é símbolo de alegria. Mas, pastor, esse vinho aí é suquinho, não é? Aquele suquinho que a gente compra no mercado, suquinho de uva para fazer a ceia. Não, querido, não é verdade. Esse vinho aqui é um vinho fermentado com teor alcoólico, ok? Não é um suco de uva, não, é vinho alcoólico mesmo, tá? A gente pode ver aqui alguns versículos, como no versículo da ceia, por exemplo, o Paulo fala lá, no capítulo 11 de 1 Coríntios, nos versículos 20 e versículo 21, Paulo vai falar: olha, quando vocês se reúnem para comer a ceia, vocês não estão reunindo para comer a ceia. Por quê? Porque cada um come sua própria ceia, e aí um come muito e o outro se embriaga. Então como é que se embriaga? Tomando o suquinho da ceia, irmão. Não tem jeito, é vinho mesmo, tá? O próprio Jesus, ele faz consumo de vinho em algumas passagens bíblicas. Você pode ver lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 33 e 34, eu vou dar uma resumida no versículo porque é grande, diz assim: porque João Batista veio, não comendo pão nem bebendo vinho, e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem que é um glutão e bebedor de vinho, ou beberrão de vinho. Isso é Jesus falando a respeito dele mesmo, tá? Então Jesus bebia vinho, ok? Tem a passagem também, lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao 10, onde Jesus está numa festa, tá? E aí a Maria questiona Jesus, fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus fala: que tenho eu contigo, mulher, não é? Por que a Maria faz isso? Porque era comum que cada convidado levasse um barril de vinho para o casamento.
tá? Então Jesus, como foi convidado, ele era amigo do noivo, ok? Ele era amigo dos noivos, ou de um ou de outro, então ele tinha por obrigação levar um barril de vinho. Parece que Jesus não leva, não. E aí a Maria questiona, Jesus, acabou o vinho, é a sua vez, né? Porque todo mundo já deu o seu barril e você ainda não deu o seu, então acabou o vinho. E aí Jesus pega então e faz o milagre, né? Como você bem conhece, transforma água e vinho, levando o melhor vinho para a festa. Então, se Jesus transforma água e vinho é pecado, não seria estranho, incoerente que Jesus condenasse o vinho e mesmo assim ele transformasse a água em vinho? É interessante a gente pensar desse jeito. Como é que seria pecado beber vinho se Jesus, o próprio Jesus, né, o próprio Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, ele mesmo fazia uso do vinho? Outro texto que está lá em Timóteo, que é o Paulo falando, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, o Paulo fala assim para o Timóteo. 1 Timóteo 5, 23. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Tá certo? Então, que interessante. Se o Paulo está recomendando Timóteo beber vinho, parece que o vinho, então, o consumo do vinho, dessa bebida alcoólica, não é pecado, né? Então, em algum contexto bíblico, você vai ver os judeus fazendo uso do vinho. Você vai ver a Bíblia recomendando o uso do vinho em alguns momentos, mas você também vai ver a Bíblia censurando o uso do vinho em alguns contextos, tá? E quais são os contextos, então, que a Bíblia recomenda não usar o vinho? Ou algo parecido. Vamos ver o que a Bíblia fala, então, sobre a censura em relação ao vinho. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, olha que interessante. A Bíblia aqui está censurando, então, aquele que é dominado pelo desejo da bebida. Aquele que é dominado pelo vício da bebida, aí a Bíblia não recomenda, tá certo? Outro texto que está lá em Provérbios 23, versículo 20, diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aqui está falando daquela pessoa que é alcoólatra, a tal ponto de usar todo o seu dinheiro no consumo de bebida alcoólica. E isso a Bíblia censura, é pecado. É pecado você ser viciado ao ponto de você gastar todo o seu dinheiro no consumo de bebida alcoólica. Aquele irmão que chega o dia 5 de cada mês, ele some, desaparece. E você só encontra ele às 2 horas da manhã, deitado numa guia com a boca sendo lambida por cachorro, né? Querido, isso aí é pecado. É pecado. Você se embriagar é pecado e você ser dominado pelo uso da bebida é pecado. Então, esses dois tipos aí, né, essas duas situações são censuradas pela Bíblia. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo fala assim: não se embriaguem, não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, ou no vinho que conduz à libertinagem, tá? Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então Paulo está condenando aqui a embriaguez. Se você ler o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, o Paulo vai falar assim: olha, não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí quem são os injustos? Ele vai falar uma série de pessoas que são injustas, e entre elas os beberrões. As pessoas que são dadas ao consumo desenfreado do álcool, da bebida alcoólica. Então, é pecado, irmão. É pecado você se embriagar. E é pecado você ser dominado pelo vício da bebida alcoólica. Por quê? Porque o consumo desenfreado da bebida alcoólica, ele tira a sua lucidez. Ele tira a sua lucidez, tira a sua sobriedade, e a Bíblia recomenda que nós não percamos a nossa sobriedade, mas que nós sejamos sóbrios e vigilantes. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 8, tá? Que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, sempre atentos, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia parece não condenar
o uso moderado do álcool, tá? Então, você que gosta de tomar sua cerveja, no particular, a gente sabe que os puritanos, né, lá no período da Idade Média, antes da Revolução Industrial, ainda no início ali dos puritanos, os puritanos que eram marcados e caracterizados por uma vida muito piedosa, muito justa, eram consumidores de vinho. Tá certo? Eles eram consumidores de vinho. Os calvinistas também, né? O reformador João Calvino, ele recebia parte do salário dele em barris de vinho. Então você vai ver o vinho muito comum no período da história da igreja também, o uso do consumo do vinho muito comum, tá? Mas o uso moderado, ok? O uso desenfreado, não. O domínio pelo vício, pela pulsão do consumo do vinho, da bebida alcoólica também não. Agora o irmão quer beber, então beleza, se pode beber moderadamente, eu vou então ficar de boa, vou num bar e vou tomar minha cerveja de boa. Querido, é legal você ir num bar, você como cristão, né? Quem passar fora do bar e olhar você tomando a cerveja dentro do bar, mesmo que você está tomando ali moderadamente, é legal? A Bíblia diz que nós não devemos nos associar com as obras infrutuosas das trevas. Paulo também recomenda que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Em vários textos bíblicos diz também que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores e nem estar no meio dos beberrões. Então, você vai ver cristãos no período da história da igreja, cristãos justos e piedosos, fazendo uso da bebida alcoólica moderada, mas em ambientes particulares. Na sua casa, sozinho de preferência. Se você receber algum irmão em casa que talvez vá se escandalizar com aquilo, não beba, tá certo? Não beba, não mantenha na sua geladeira se você for receber alguém que possa se escandalizar. E se você for fazer o uso moderado, faça o uso moderado, buscando não escandalizar ninguém, tá certo? Em contextos onde irmãos que não acreditam que essa seja uma prática lícita, porque você vai evitar constrangimento, vai evitar discussões, vai evitar debates tolos, brigas bobas, não é verdade? E então você faz dessa forma, tá? Não se deixe dominado pelo vinho, não se embriague com a bebida alcoólica. Se você for fazer o uso moderado, faça por sua própria consciência, tá certo? Mais uma vez eu falo, ore a Deus, veja com Deus o que Deus põe no seu coração, né? Porque eu não bebo, eu confesso que eu não bebo, eu não gosto de beber, mas isso é uma particularidade minha. A Bíblia não condena o consumo de bebida alcoólica. A Bíblia não condena. Se a Bíblia não condena, eu também não condeno. Eu não gosto, mas eu não posso impor sobre você uma opinião minha, tá certo? Agora você, irmão, que se converteu, mas era alcoólatra, já foi alcoólatra em algum momento da sua vida, eu não recomendo você beber, nem socialmente, porque a gente sabe que a bebida, não é? Ela é uma porta para várias outras situações, então é melhor que você se abstenha totalmente se essa é uma pedra de tropeço para você, tá certo? O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, mas é isso aí, que Deus abençoe você. E você tem alguma dúvida que você gostaria de perguntar? Aquela pergunta que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca teve oportunidade ou coragem? Põe aqui nos comentários, faz a sua pergunta, tá certo? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.